Olá, meus queridos. A distonia mental ou a distonia do pensamento. Da forma que eu me expresso e da forma que eu falo, eu tenho um certo grau de consciência e uma certa abertura, uma expansão. Então, você pode de repente ver alguns vídeos que eu fiz e que eu faço, que de repente você não entenda nada, certo? Ou às vezes você fala, meu, o que esse menino tá querendo dizer? Eu não tô entendendo nada do que ele tá falando. É tudo muito complexo, tudo muito difícil. Será que tá falando um monte de besteira? Não é possível, né? Então, às vezes a gente tem uma forma de se expressar e de falar que de repente para você não abre uma chavinha. Mas aí a gente muda a forma de falar, ou se não uma outra pessoa fala para você com uma outra grandeza e abre aquela chavinha e você fala assim: "Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Que interessante, que bacana". Então abre, expande, te dá uma expansão de consciência, você aprende e abre. Por isso que as pessoas perguntam, né? Como que você consegue ou conseguiu chegar no grau que você está? Porque cada um tem um grau de consciência. Eu estou num certo grau de consciência que eu já entendo as coisas com mais facilidades. Então, como que a gente chega? Eu aprendi uma via que muita gente faz e dá muito bom resultado, que é ler e estudar muito. Não que eu tenha que ficar trancado numa faculdade, numa escola, o que é que seja. Existem situações e aprendizados específicos, né? Na escola, no primário a gente aprende uma coisa, no ginásio outra, no colegial outra, a faculdade outra. Todo mundo temos um grau, né? Eu não posso chegar para uma criança de 7 anos e explicar para ela como é que faz um ultrassom intracoronário. Porque via de acesso que eu vou, de artéria, para chegar até o coração e fazer um ultrassom de toda aquela base do começo ao fim. Como que eu introduzo, cânula e tudo mais. Eu não tenho como explicar isso para uma criança de 7 anos. E tem pessoas que também não são obrigadas. Graças a Deus existe um contábil, existe o advogado, existe o médico, existe o psicólogo, existe o bioquímico, existe o biomédico, existe todo mundo aí. Graças a Deus, né? Cada um na sua profissão. Isso é muito importante, fazemos parte de um todo. Então, como é que eu posso explicar isso para uma criança, um ultrassom intracoronário? Não tem como. Para que serve o ultrassom? Para que serve o intracoronário? Qual a função de tudo isso? Então, quando a gente tem um certo grau de consciência, a gente entende melhor certas situações. Então, o conselho que eu dou: leia tudo o que passar pela tua frente. Seja um devorador de livros. Não um devorador de geladeira, sim de livros. Quanto mais você puder ler, leia. Eu posso estar no metrô, eu posso estar no ônibus, eu posso estar na fila de espera, eu estou no banco, onde quer que esteja. Tendo a comunicação, né, da operadora que eu tenho e o local eu podendo usar um celular, claro, tudo no silencioso, eu estou sempre lendo alguma coisa ou sempre ouvindo uma palestra, sempre me comunicando com alguma coisa relevante. Então, você tem que ler, procure. Leia Gibi da Mônica, leia sobre física quântica, mecânica quântica, leia sobre receitas de bolo diferenciado que você não vê. Ah, essa aqui eu não sabia que podia colocar amido de milho. Ah, coloquei e ficou mais saboroso. Ah, esse daqui não coloque tanto sal, coloque menos, coloque mais açúcar, coloque um açúcar de melhor teor, não sei o que, e aí vai. Então, assim, se aprofunde, mesmo que seja uma coisa chata. Você fala, meu Deus, eu não suporto livro, romance. Eu acho assim, perda de tempo, uma chatice, um pé de ler aquilo, não gosto, né? Não é o meu caso. Agora, no meio do caminho, aquele personagem pode te passar uma lição tão grande, pode te dar uma abertura de consciência que você vai expandir, e quanto mais você lê, você vai expandir. Quanto mais você lê, você vai expandir. Às vezes em pequenas coisas tem um aprendizado, uma mensagem tão grande que você fala assim, que é isso? Né? Que é isso? Vou utilizar um código que foi lançado num gibi uns anos atrás, e esse código, eu escrevo um livro com esse código. Que inteligente do cara que fez isso,
né, que saiu na mídia há pouco tempo aí, algo extraordinário, todo mundo ficou sabendo. Como que o cara voltou lá no tempo dos quadrinhos, descobriu um quadrado, e nesse quadrado tinha referências de comunicação, de mudança da linguagem, e ele escreveu livros nessa linguagem? Olha que inteligente, olha que interessante. Então, se eu não tivesse lido naquela época esse tipo de leitura, como é que eu saberia que essa linguagem existia? Na hora que eu vi o noticiário, me abriu, eu falei, gente, eu lembro dessa revista, eu li também, que eu fazia uma conjunção de letras e mudava a forma de leitura. Muito interessante isso. Então, o que eu quero dizer, tudo que cai na sua mão tem uma finalidade, tem uma intenção, uma abertura de consciência. Então, leia, leia, leia. Sem falar que o português melhora muito. Aliás, qualquer língua, né? Que eu estiver lendo um livro relacionado à minha língua ou uma outra língua relevante, eu vou estar treinando tanto a minha língua como a língua adjacente, um inglês, um francês, o que seja. Muito interessante. Eu tinha muitos erros de português, certo? Eu tinha pronúncias erradas. Eu falava degraus. Eu vou subir vários degraus. Até eu entender e até alguém me corrigir e falar assim, não, Rogério, não é degraus, é degraus. Você tá... Aí eu fui procurar o português, comecei a fazer, tive a grande ajuda de uma amiga, que ela me acompanha também com os meus vídeos, que é uma excelente professora de português. Ela me corrige, eu acho fantástico, que ela fala assim, olha, no vídeo tal você falou tal coisa que não deu certo, não combinou lá a concordância, porque a gente erra, não tem como. Sabe? Eu tinha muito problema com câmera, eu tinha muito problema com filmagem, eu tinha muito problema com muita lâmpada em volta de mim, porque parece que você virou estrela de Hollywood. Isso me incomodava muito no começo, mas hoje eu já consigo melhorar isso, né? Às vezes eu travo também, eu não sou perfeito. Eu gostaria de estar ali atrás, mas as coisas acontecem na vida da gente, né? O plano espiritual cobra certas situações na gente, certos comportamentos, a gente tem uma missão, então a gente tem que se adaptar a certas situações, não é verdade? Então aquela coisa, estude, procure, leia a tese do médico tal, leia a tese de doutorado do advogado tal, bambambam da sua cidade, como que ele chegou lá, procure saber a história dele, como que ele chegou, o que ele fez, qual foi o comportamento dele. Ele foi condizente, não foi? Ele estava na distonia mental, você entendeu? Então, como eu digo, de repente que eu estou passando agora para você, pode ser uma coisa difícil. Meu, o que esse menino está falando? Não estou entendendo nada. Como ele fala difícil? Como pessoas que estão acima de mim, que já tem outra expansão de consciência, outro grau, mais estudo, amadurecimento, situações na vida que levou a pessoa a amadurecer. Então tem N situações. Então a minha consciência pode não ser igual à sua. E a minha consciência, você que está embaixo pode não estar entendendo. E você que está em cima pode estar me criticando essa hora. Meu, esse menino só fala abobrinha. Ele acha que sabe alguma coisa. Por quê? Porque essa pessoa que está acima de mim, ela tem um grau de consciência melhor que o meu. Ela, de repente, pode olhar para mim e se lembrar do que ela era lá no passado. E falar, nossa, eu fui idiota assim também. Nossa, eu não pensava assim. Isso acontece muito na nossa vida. Sabe? Um namorado que você teve, que você fala assim, eu namorei com aquele ser. Como que eu consegui isso? Nossa, onde que eu tava com a minha cabeça? Realmente, você estava com a sua cabeça naquele grau de consciência daquele momento. Hoje você já está acima, um degrau acima. Então você consegue entender melhor isso. Só que nessa conformidade toda, eu posso estar em distonia com você. Assim como eu posso estar em distonia mental quem está em cima, como eu posso estar em distonia mental quem está embaixo. Então cada um tem o seu grau de consciência. Eu respeito quem está embaixo de mim, não está entendendo. Eu com todo carinho, com toda dedicação, eu explico de uma outra forma. Eu desço até o patamar de consciência dessa pessoa e explico para ela, olha, esse bolo você pode colocar um amido de milho. Por quê? Sabe o que o amido de milho faz? Ele dá um gostinho melhor no negócio. Agora, no patamar aqui em cima, eu posso falar biologicamente com o cara. Olha, na biologia da célula, ele interage com todas aquelas partes, porque tem que ter uma conformidade para o bolo ficar durinho, bonito, maravilhoso. Eu falo numa conformidade biológica. É diferente, certo? Tem várias formas de se falar. Ou uma pessoa de cima que pode me corrigir. Falar, gente, ele precisa estudar muito ainda para chegar no meu patamar. Ele precisa ler muito. Esse menino não sabe o que está falando. Jesus, eu posso ser julgado. Eu sou julgado. Todo mundo é julgado o tempo todo. Então,
eu tenho uma frase assim: cada um na sua vibe. Se eu tô na minha vibe, você esteja na sua, que eu esteja na sua. Então aqui a gente ajuda para quem está interessado, fala, opa, vamos subir, vamos ajudar, vamos vir para uma vibe um pouco mais interessante. Outro pulo, né, um pulo quântico acima. Agora o que está aqui em cima eu falo assim, por favor, me ajuda. Eu acho que a gente tem que ser humilde e falar, olha, eu posso melhorar isso? Eu posso melhorar aquilo? O que você acha que tá? Que eu posso dar uma melhorada? Que eu posso... Não sei, me dá um toque, porque como você já está um pouco acima, um degrau, um salto quântico acima, você pode me dar uma dica. De repente a pessoa chega em você e fala assim, pô, que você não faz isso? Nossa, que bacana, vai ser legal. Você faz e fala, nossa, que maravilha, que surpreendente, foi tudo de bom essa dica que o cara me deu. Você entendeu? Em toda essa distonia mental, né? A gente tem que carregar a humildade, a gente tem que ter uma mente receptiva e aberta, porque senão você não vai crescer. Porque se tudo você achar que é ataque contra você, se você achar que tudo é preconceito, se você achar que tudo está errado, que não condiz e tudo mais, ter N situações de pensamento negativo, você não vai sair de 10 passos, lá na frente você cai. Então, eu aprendi na minha vida que tudo tem um preço. E que se você tiver a mente aberta o máximo que você puder, e se você não vê esses bichos no meio do caminho e vê somente o que você quer, você vai crescer e você vai conseguir as coisas muito mais rápido na sua vida. Agora, se você vier com muitas coisas, com muita bagagem lá de trás, você só vai se rastejar com as suas bagagens e você não vai chegar a lugar algum. Você pode perceber esses grandes homens, essas grandes mulheres do nosso planeta? Você percebeu que eles foram abraçando causas, pegando situações, pegando ideias, recebendo situações, abraçando, ou às vezes até machucando, falar, pô, fulano podia fazer isso comigo. Mas aí você fala, o que ele quis dizer com isso? O que eu posso aprender com essa situação? Você vai crescendo, você vai subindo de degrau, cada vez mais, sobe um, sobe outro. Quando você vai ver, você já virou uma estrela de cinema de Hollywood. É assim que as coisas acontecem. Os milindres do meio do caminho. Então, não se importe com as distonias mentais. Quem está embaixo, respeite, acolha e vê, ela precisa subir se ela quiser. Eu ajudo essa pessoa a falar melhor, eu ajudo essa pessoa a escrever melhor, eu ajudo essa pessoa a se comportar melhor. E quem está em cima, que também seja humilde, porque eu estou aqui embaixo precisando de ajuda. Me estende a mão, eu acho que não custa nada. Sabe? Vamos ser complacentes com as distonias, vamos ser complacentes com o nosso próximo. Poxa, não custa nada, isso é caridade, você ajudar o próximo dessa forma. Sabe, ele não vai roubar o seu cargo. Ele não vai te derrubar no YouTube e vai ser melhor que você. Tem espaço para todo mundo. O universo é muito grande. As respostas são muito grandes. Sabe? Tem gente que a vida dela é um carro. Para mim, um carro não diz nada. Tem gente que a vida dela é um apartamento. Para mim, um apartamento não diz nada. Eu já saí dessa parte material. Eu estou numa outra evolução. Eu estou numa evolução espiritual. Essas coisas eu não vou colocar em gavetinhas no meu caixão. Não vai me levar a nada. E tem pessoas que isso é muito importante. Tem locais que pregam isso com uma veemência de fé muito grande. E eu respeito, porque eu já passei por isso também. Eu já pedi muito meu carro, casa, apartamento e já consegui o que eu quero. Você entendeu? Então, se depender, a gente joga tudo pela janela e começa a construir de novo. Mas o meu momento evolucional é outro. Então eu respeito o seu, que é casa, carro, apartamento, e o meu momento espiritual. Assim como uma pessoa que está acima de mim, um Buda, por exemplo, é até ridículo comparar com Buda, porque eu estou muito longe do Buda, mas assim... Um exemplo para vocês entenderem, né? Uma pessoa um pouco... Uma Madre Teresa, algo assim, para vocês entenderem mais ou menos. Eu preciso estudar muito para chegar ali. Eu preciso espiritualizar, eu preciso me desprender. Porque esse povo, Chico, desprendido de muitas coisas. Eles não estavam nem aí para nada. Eles estavam preocupados com a missão deles para cumprir. E, às vezes coisas puxam a gente, né? Dispersa. Então eles estavam envolvidos com aquilo. Eu estou tentando me envolver. Então, eu mereço respeito, assim como esse ser humano maravilhoso que está abaixo de mim merece respeito, e esse ser humano que está acima de mim brilhando e conseguindo as coisas com mais facilidade, ou o que quer que seja, sendo uma pessoa melhor, eu também respeito e eu também acho que ele tem que me respeitar. Então tem que ter uma conformidade, certo? Uma conformidade, uma ressonância
entre todos. Porque espaço tem para todo mundo. Né? O universo é muito grande, as respostas são muito grandes e a gente pode conseguir o que a gente quiser, é só a gente querer, é só você correr atrás, né? Se empenhar, colocar sua energia, sua vontade, seu desejo. Mais um conselho: respeite as distonias mentais, os pensamentos, as mentes diferentes e estude, leia. Leia tudo que cair na sua mão, tudo. Tudo que você imaginar, leia. Mesmo que aquilo seja um saco, mesmo que aquilo não tenha real interesse da sua parte, que você fala, eu não vou conseguir passar da segunda página, mas eu tenho certeza que quando você terminar o livro, terminar aquela tese, aquela apostila, o que quer que seja, você vai falar assim, que bacana, eu aprendi. Eu aprendi muita coisa, eu evoluí, eu não sabia que era assim, e eu estou crescendo e quero cada vez mais. Tenha sede, tenha desejo, tenha loucura de leitura, que com certeza você vai conhecer muita coisa. Tem coisas extraordinárias que existem no nosso planeta e as pessoas nem imaginam que existam. Então, vamos respeitar as mentes diferentes, certo? Todo mundo tem seu espaço, seu momento. Gratidão.